Olá, eu sou o professor Douglas Ribeiro e essa é a nossa primeira aula do curso de Matemática Financeira. Primeiro devemos trabalhar o conceito da matemática financeira. De maneira bem simplista, podemos conceituar a matemática financeira como o ramo da matemática que tem como objeto de estudo o comportamento do dinheiro ao longo do tempo. Avalia-se a maneira como esse dinheiro está sendo ou será empregado de maneira a maximizar o resultado, que sempre se espera que seja positivo. A matemática financeira não existe, ou seja, não existe a exposição do dinheiro ao longo do tempo, sem a situação inicial de empréstimo. E toda situação de empréstimo exige a figura de dois agentes. São eles: credor, que é a pessoa física ou jurídica que empresta o recurso financeiro ou algo que possa ser mensurado monetariamente, na expectativa de recebê-lo novamente, acrescido de um prêmio, que é o juro, após um período de tempo previamente acordado entre ambas as partes. O segundo agente é o devedor, que é a pessoa física ou jurídica também, que toma emprestado o recurso financeiro ou algo que possa ser mensurado monetariamente. Com relação à nomenclatura, destacamos os principais termos da matemática financeira. O primeiro deles é o principal, que é o valor adotado como referência na data inicial do acordo entre credor e devedor, ou seja, é o valor emprestado, ou em outras palavras, o valor financiado. Montante é o valor a ser pago pelo devedor ao credor no final do tempo acordado entre ambas as partes. Taxa de juros, I ou R, é o índice previamente acordado entre credor e devedor para atualizar o valor do dinheiro no tempo. Em outras palavras, podemos dizer que é o preço do empréstimo. Prazo é o tempo total do empréstimo e não deve ser confundido com o número de períodos de capitalização. Período, N, é uma unidade de tempo em que a taxa deve incidir sobre o principal e é sempre determinado pela taxa. Exemplo: um aposentado dispõe de R$ 4.000 e pretende aplicar este capital em um produto financeiro do Banco Tabajara durante um mês. Sabendo que o rendimento será de 2,5% ao mês, podemos observar que o aposentado receberá um juro de R$ 100, resultando em um resgate de R$ 4.100. Neste exemplo, temos principal, R$ 4.000, que é o valor inicial acordado entre credor e devedor. Montante, R$ 4.100, que é o valor do resgate. Taxa de juros I, percentual, 2,5%. Taxa de juros R, unitária, 0,025. Para se chegar no valor de R, basta dividir I por 100, ou seja, tirar a porcentagem de I. Prazo, 1 mês e período, 1. Porque em um mês, com uma taxa mensal, conseguimos um período de capitalização. Capitalização. Podemos conceituar a capitalização como o ato de gerar juro. No contexto financeiro, a capitalização é fundamental para atualizar o valor do dinheiro no tempo. Existem dois regimes de capitalização que estudaremos durante o curso: regime simples e o regime composto. No regime simples, a capitalização do juro é gerada em função do prazo acordado entre credor e devedor e de uma taxa que incide sempre sobre o valor inicial, ou seja, o principal. Portanto, podemos afirmar que no regime simples de capitalização, os juros só pertencerão ao credor no final do prazo total do empréstimo. Álgebra do regime simples. Essas são as principais fórmulas: o cálculo do montante, do principal, da taxa, do número de períodos. E a seguir temos o regime composto. No regime composto, a capitalização do juro é gerada em função do prazo acordado entre credor e devedor e de uma taxa que incide sempre sobre o saldo devedor de cada período. Saldo devedor é o principal atualizado com os juros de cada período. O senso comum chama isso de juros sobre juros.
Portanto, podemos afirmar que no regime simples de capitalização, os juros pertencerão ao credor ao final de cada período de capitalização. A álgebra do regime composto, fórmula do montante, do principal, da taxa de juros e do número de períodos. Todas essas fórmulas e funções que apareceram nessa apresentação serão estudadas nas aulas futuras. O objetivo desta aula foi apenas mostrar os principais termos e nomenclaturas que utilizaremos durante todo o curso. Obrigado e até a próxima aula.